Bem-vindos ao Anitta no Trabalho, o reality show não censurado da vida de uma empreendedora. No episódio de hoje, a Anitta desenrola uma lista interminável no Manual de Instruções do Empreendedor, ou da Empreendedora na versão 2.0, e termina com um post-it fotocopiado até à exaustão e fixado em cada ângulo de visão existente, com as 3 principais regras a não ignorar. Regra número 1. Ter uma visão e objetivos claros, com uma grande exclamação no final. Regra número 2. Ter um plano de negócios desenhado para alcançar a visão e objetivos, com outra grande exclamação. Regra número 3. Executar com excelência. E, sabidos agora os objetivos, vamos então encostar no sofá e pôr as pernas para cima, enquanto conversamos aqui com a Anitta. Olá, eu sou a Billy. Olá, eu sou a Eliana. Estávamos cheias de saudades. Esta semana é uma semana com novidades. É uma semana de mudança nas rotinas, em que, se calhar, algumas destas regras que falamos, as regras em não ignorar na vida da empreendedora, já foram mais ou menos tocadas, mas esteve agora na fase de, talvez mais na regra número 3, executar com excelência. Achei que o trabalho em escritório dentro de casa estava a diluir um bocadinho as margens entre vida pessoal, vida profissional e de alguma forma também a ter implicações na motivação. E então resolvi explorar e andei à procura de espaços de coworking, porque notei a certa altura que precisava, e tendo em conta todo o meu contexto e toda a experiência de trabalhar com equipas grandes ou em ambientes com muita gente, notei que estava a sentir falta disso, de contacto com pessoas, contacto mais real e não só virtual. Então andei à procura de espaços. Apercebi-me também que é uma tendência isto do coworking, pelo menos cá no Porto tem tido algum desenvolvimento nos últimos anos e mais procura, parece-me. Então encontrei um espaço e esta semana foi a semana de mudança de rotinas então e de criar os novos horários, e é tão refrescante, é mesmo tão refrescante sair de casa, caminhar 20 minutos, apanhar o café pelo caminho, sentir a cidade a borbulhar e depois isso, conseguir ter uma rotina e saber que ao final do dia, que faço uma pausa para almoçar e que ao final do dia chego a casa e parece que produzi mais até. Na realidade não, porque, como te dizia, a concentração e a produtividade não eram o problema, mas é mesmo essa sensação de alcançar mais e de fazer mais. É uma sensação ótima. Tu já alguma vez passaste por este processo? Oh, sim. Oh, sim. Oh, sim. Olha, eu antes de viver para a Argentina, trabalhei em ateliês de outras pessoas, portanto saía de casa para ir trabalhar, e depois abri o meu ateliê e saía de casa para ir trabalhar, porque tinha um espaço que partilhava com um amigo. E para mim isso foi fundamental, ver pessoas, ver a rua, sei lá, ter um horário para ir para o ateliê, ter lá pessoas que estavam à minha espera, fazia muita diferença. Depois, quando eu fui viver para a Argentina e mais tarde para o Panamá, trabalhava a partir de casa. Na altura fez sentido porque primeiro não havia assim tantas opções de coworking, ainda não estava na moda e ainda não tinha lá chegado. E não fazia muito sentido estar a pagar mais uma renda quando eu não conhecia ninguém na mesma, não é? Portanto, seria para ir
Faria sentido se fosse para ir encontrar pessoas e conhecer pessoas novas, mas como também não havia assim muitas oportunidades de coworking, pronto, isso não se deu. E estive a trabalhar, esses 6 anos latino-americanos, trabalhei a partir de casa. E a forma como eu estruturava os dias era acordar sempre ao mesmo tempo e à mesma hora e começar sempre a trabalhar à mesma hora, fazer a pausa para ir ao yoga, fazer a pausa para almoçar e acabar de trabalhar mais ou menos à mesma hora. Pronto, estruturava assim os meus dias. Quando vim viver para Portugal, uma das coisas que eu fiz mesmo questão de arranjar foi um espaço de ateliê, portanto eu partilho a sala com uma amiga que tem uma empresa também. Ela faz iluminação de arquitetura e eu faço design, ilustração, também dou os workshops de tricô. Portanto, não são atividades concorrentes e o que é mais interessante é que nós reunimos, é raro conseguirmos almoçar juntas, mas quando conseguimos, para além de falarmos das coisas da vida pessoal, depois a seguir fazemos um bocado um ponto da situação de negócio e cada uma, não é que opina, mas manda palpites de fora, o que é ótimo, porque uma pessoa quando está de fora, às vezes manda completamente ao lado, mas outras vezes são ideias muito certeiras. E, portanto, gosto muito desse momento, de fazer um bocado... Dessa interação, não é? De fazer um bocado mastermind com ela. E é muito bom porque de vez em quando vamos trocar ideias e vamos trocar contactos, tu conheces alguém que faça não sei o quê, pronto, e acaba por ser, para além daquela coisa maravilhosa que é ver gente, sair de casa, sentir a rua... Eu acho que é mesmo alimentar também a criatividade. Pelo menos para mim funciona como isso. De uma forma muito inconsciente também. Sim. Depois também tens aquela questão das redes, não é? Aquela coisa de tu pensares, quem é que será que me pode ajudar com não sei o quê? Precisava de um contacto em não sei quantos. Quem é que será que conhece? E é muito simples, vais bater à porta, olha, desculpa, conheces alguém que faça não sei o quê? Eu acho que isso se chama o capital social, se não me engano. Não o capital social das empresas, mas o capital social do valor que existe na rede que te rodeia. Sim. Agora, por capital social, fez-me lembrar uma das coisas que conversámos há bocado, que foi uma das pequenas vitórias deste trimestre. Eu tenho alguma dificuldade em tirar um bocado de partido da rede de contactos que tenho. Tens algum pudor na questão de... Não, nem é pudor, é nem me lembrar disso, está acima do pudor. Depois vem o pudor em que fica, ai meu Deus, mas se calhar vão achar que eu sou interesseira. Eu já, desde que vim para Portugal, portanto desde 2013, que eu colaboro de forma regular com uma revista, que é a revista Prevenir, e faço as ilustrações dos exercícios, e é uma equipa com quem eu gosto muito de trabalhar mesmo. E a verdade é que há uns dias estava a pensar sobre o tricô, pois eu recebo a revista e leio sempre a revista à hora do almoço e a revista fala muito da saúde. Sim. E de repente, mas isto demorei 3 anos até fazer esta associação. Era interessante elas lá na revista fazerem um artigo sobre o tricô e os benefícios para a saúde. Mas eu juro que demorei 3 anos a juntar o tico e o teco. Mas olha, felizmente juntei, fiz-lhes a proposta e claro, como já nos damos tão bem, porque já trabalhamos juntas há 3 anos, eu até fiz assim um bocado a mesa, estava a pensar, não sei o quê, vocês não sei o que acham, pronto, assim cheia de lá está, pudor. Portanto, foi a dificuldade de juntar o tico e o teco e depois foi o pudor. E o que é certo é que elas gostaram da ideia e fizeram um artigo sobre isso. Portanto, é uma das vitórias que eu estava aqui a partilhar com a Eliana. Saiu um artigo com a minha colaboração neste número da revista Prevenir. Eu estou muito contente e também um pouco envergonhada por estar aqui a contar isto. Vamos encarar isto como um exercício para celebrar as vitórias, não é? Porque é um dos pontos que nós falamos das 3 regras a nunca ignorar quando se abraça uma aventura de empreendedorismo. Mas como tu dizias e bem, é preciso também ao longo do caminho ir celebrando as pequenas vitórias. Esta não é assim tão pequena, vá.
mas é verdade que não é ter orgulho no que vamos alcançando, e eu acho que depois vem a necessidade, pelo menos eu tenho essa necessidade de partilhar, de partilhar com quem, com as pessoas mais próximas e que eu valorizo, e saber que também elas celebram as minhas vitórias, e isso dá-te um fôlego novo, não é? Sim. Se formos ver bem, o que acontece quando aparece o nosso nome ou a nossa empresa ou o nosso produto nos mídias, o que nós estamos a conseguir é um certo tipo de credibilidade atribuída por terceiros Sim. em quem as pessoas confiam. E isso é muito, muito, muito importante, sobretudo nas empresas que estão a começar do início. É importante para todos, mas é crucial para quem está a começar do início, para conseguir chegar a mais pessoas, para conseguir alargar o seu público e, sobretudo, é outro tipo de credibilidade, não é? Portanto, eu tenho no meu site uma listinha de empresas ou de revistas, publicações que já publicaram trabalho meu e diz as seen in. E a verdade é que isso é uma ferramenta fundamental para dar credibilidade a Sim, a um cliente novo, a um potencial cliente. Sim. E do ponto de vista racional é super importante e é por isso que eu o faço. Agora, eu não sei se tu passaste por isso, mas eu cresci toda a minha vida, sempre que eu falava numa boa nota que tinha tido, a ouvir gaba-te este que amanhã vais à Vindima. Isso só mostra que é uma educação europeia versus uma educação norte-americana. Bem, lá está. Certo? E também mostra porque é que na América o falhar é encarado de uma forma tão positiva, não é? E sempre com a parte da aprendizagem e com a parte de uma bagagem maior e, portanto, mais experiência é visto como algo positivo, enquanto que aqui há a parte de embaraço, vergonha, exatamente. É verdade que... Mas é um ponto fundamental, porque é isso que tu dizes, quando vais tentar mostrar o teu produto, o teu serviço, apresentar a tua empresa ou a tua ideia, há sempre do outro lado, ou antes facilita, se tu tiveres pontos de contacto, se tu tiveres credenciais, se tu tiveres algum elemento que mostre, ok, isto prova a minha qualidade ou isto prova o meu valor. Eu, a semana passada estive com esta mudança de rotina e o ir para um espaço de coworking. Na escolha do espaço de coworking esteve também por detrás uma ligação que eu vou tendo à Universidade do Porto e algumas entidades da Universidade do Porto, e nomeadamente a UPTEC com a Escola de Startups. Através da ligação à UPTEC eu vou dando algum apoio completamente voluntário a algumas das empresas que estão incubadas nesses projetos. Então, na semana passada, reuni-me com uma dessas empresas que está em início de atividade e, portanto, estamos a falar muito de uma realidade muito interessante. Há muitas ideias, há muitas empresas novas, muito focadas no produto, muito focadas no serviço, e depois há uma parte de desenvolvimento que elas precisam de fazer ainda, que é uma parte de estratégia, de marketing, que é mais difícil, porque estamos a falar de equipas muito focadas no desenvolvimento do produto e não com uma escola necessariamente de marketing ou de economia ou de gestão, ou o que seja. E nessa reunião eu estava a ver até que ponto é que tinha contactos que podiam ser interessantes para eles e dar-lhes alguns conselhos, e depois de quase uma hora de conversa cai uma bomba do género, porque nós temos uma colaboração, um protocolo com a Agência Espacial Europeia. E disse, como é que é possível? Uma hora depois de eu estar aqui, vocês mencionam isso? Eu estava a dizer-lhes que nos contactos que eles fazem, nos contactos comerciais que eles tentam fazer,
deviam usar algumas das credenciais que têm, que era para criar esses pontos de contacto, esses pontos de confiança. E estava a referir o facto de eles estarem associados à Universidade do Porto, de terem algum tipo de terem alguma bagagem já interessante com os projetos que têm com a Universidade do Porto. E então eles deixam cair assim, de uma forma muito inocente. Sim, mas se estamos a falar neste tipo de parcerias ou protocolos, temos a Agência Espacial Europeia. Eu disse, isso deve ser a primeira coisa que vocês falam. Claro, tem que aparecer na página de entrada. Usem e abusem. Tudo bem que há algumas restrições na forma como podem utilizar e o tipo ou como podem fazer associação. Mas é verdade que quando vais apresentar-te e apresentar o teu serviço, tu podes dizer, não é? Tenho este protocolo com, e portanto é um argumento de peso tremendo. Mas vai de encontro ao ponto que mencionavas. Eu acho que há vários fatores. Um é a parte de a gabarulice. Sim. Por outro lado, também a necessidade de provar que somos capazes e que não temos de usar ou de usar aqui recurso. Temos de provar o nosso valor próprio, certo? E que estarmos a usar o nome de outras pessoas pode ser mal visto. E, portanto, é uma questão cultural também que eu acho que é importante referir, mas que é importante ultrapassar, não é? Eu estou de acordo. Eu, por exemplo, e não sou a única pessoa, não é? Os designers, ilustradores e não só, sobretudo os consultores em geral, costumam fazer uma lista de clientes. E quem é que põe em primeiro lugar? Os nomes mais sonantes. Como é evidente, é uma forma também de obter credibilidade, não é? Portanto, se eu trabalhei com esta empresa, se eu trabalhei com esta entidade, significa que alguma capacidade eu tenho. Portanto, isso é importante, tal como também é importante mencionar estes momentos em que aparecemos na imprensa, em que o nosso produto aparece na imprensa. Agora, eu não consigo não ter aquela dificuldade de me sentir um pouco envergonhada e corada e pensar, vão pensar que eu me estou a gabar. E no fundo também estou, mas é preciso. Sim. Voltamos à questão do marketing pessoal e do marketing profissional, o marketing do nosso produto. Eu lembro-me que um dos conselhos que eu mais ouvi no meu início de carreira foi esse de, o teu trabalho fala por ti, é verdade. Se for bem feito, se a qualidade for gritante, o teu trabalho vai falar por ti. Mas nem todas as pessoas estão a olhar. Exatamente. Precisas chamar a atenção de outras pessoas. Tens de fazer marketing pessoal. Eu sei que é uma expressão horrorosa e que muitas pessoas não gostam da expressão marketing pessoal. Mas é verdade que se não formos nós a promovermos e a dar a conhecer o que temos feito, a qualidade do nosso trabalho, o que temos alcançado, não vão estar à procura, certo? É isso, eu acho que, portanto, há essa questão de visibilidade para um público maior e depois há a visibilidade do nosso próprio caminho. Eu não sei se te acontece, por exemplo, vais fazer um trilho no meio da floresta e depois tem aquelas subidas e depois chegas lá acima à cascata. E é um caminho longo e bem cansativo e não sei o quê. E então o que eu costumo fazer é, às vezes paro, olho para trás e vejo, olha, já subi isto tudo. E dá-me motivação para continuar. Ai, vai ser tão giro, vamos lá, isto está a ser tão bom, não sei o quê. Pronto, eu acho que isso dá sobretudo motivação para continuar. E acho que estas pequenas vitórias têm que ser celebradas porque são uma forma de olhar para trás e ver o caminho que já foi percorrido. Porque se formos ver, nós temos sempre coisas que correm mal ou que poderiam correr melhor no nosso negócio. Por mim falo, se calhar uma interação com uma pessoa que não foi tão feliz, ou
um trabalho que eu fiz para um cliente que se calhar que se tivessem sido outras as condições teria ficado um pouco melhor ou um pouco diferente. Portanto, há sempre coisas que não nos correm bem. E se nós não celebrarmos as pequenas coisas que vamos conquistando, também acho que não nos fazemos um serviço a nós próprias. É importante percebermos o caminho que fomos percorrendo nos últimos 6 meses, no último ano, porque ajuda-nos também a ver qual é o caminho que queremos percorrer. No fundo, eu acho que celebrar a pequena vitória faz-nos pôr o caminho para trás em perspectiva e o caminho para a frente também em perspectiva. Sabes que isso toca na nossa regra número 2, que é ter o plano. A regra número 2 de teres o plano, mas não ser dominada pelo plano, no sentido de ter de seguir à risca cada uma das suas facetas, das suas regras, mas saber que há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, eu defini estes objetivos e defini o plano para alcançar esses objetivos. E ir vendo, não é? Fazendo o acompanhamento, fazendo o tracking, ajustando. E depois tens lugar a isso, tens lugar às celebrações do que já alcançaste, mas também tens lugar aos ajustes. E ver, e provavelmente a descobrires que tens alguns caminhos que se calhar não viste à primeira, ou que achaste que o caminho seria outro, mas que agora se calhar podes ajustar aqui e conseguir e ter mais potencial com a porta mais à direita em vez de com a porta ao centro. Eu acho que é isso, às vezes dá-nos medo. Eu lembro-me quando comecei alguns projetos, sempre tive esta vertente, além de trabalhar na Procter e tendo alguns projetos extra, e lembro-me que a escola Procter foi fundamental porque nos obrigava a ter planos. Tu começas sempre, qualquer projeto começas com uma pergunta, que é qual é que é o objetivo? Conheço. Conheces, é muito familiar. E depois tu tens um plano com dates and gates, com medidas. E isso, eu comecei nos meus projetos pessoais a aplicar essa regra. E havia muita resistência. E aquela questão de lá vamos nós perder tempo a fazer aqui um papel, não é? A gastar horas e meses quando podíamos já passar para a ação. Mas a verdade é que se revelou fundamental. E não estamos a falar de ter um documento de 100 páginas, não estamos a falar de um documento que demora 1 ano a fazer. Há negócios em que provavelmente até demorará. Mas a verdade é que ter uma base de trabalho em que tu sabes qual é que é o teu objetivo, quais são os caminhos que tu decides seguir, quais são as várias opções e tomar uma decisão e escolher, ok, eu vou apostar neste caminho neste momento. Saber quem é que é o teu público-alvo, saber quem é que é a tua concorrência e saber como é que tu te podes tornar único, distintivo, diferenciar o teu produto e acrescentar valor. Para mim isso é fundamental para tu conseguires avançar com o mínimo de segurança, por um lado, com o mínimo de conhecimento, e depois poder apresentar-te como uma proposta de valor. E depois tem essa vantagem que falávamos de ser um documento de tracking, e ao final de 6 meses ou 1 ano, tu olhas para trás e vês funcionou, não funcionou, o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Certo? Eu acho que é uma parte fundamental do trabalho para quem está a começar, identificar coisas pequenas como um documento em que tu capturas, por exemplo, da tua rede de contactos, aquelas pessoas ou aquelas entidades que fazem sentido tu acionares para te ajudarem a promover o teu trabalho, para te ajudarem a encontrar certas oportunidades. E eu acho que não é... Muitas vezes, quando tu tens uma ideia de negócio, queres avançar e queres começar e queres pôr isso à frente das pessoas,
Mas eu acho que este compasso de espera é essencial para te tornar mais forte, não é? Para tornar mais forte a tua proposta. Sim, eu gostava de perceber e gostava também de ter o feedback dos nossos ouvintes. Na regra do ter uma visão e objetivos claros, eu pergunto-me como é que eu ia te explicar. A minha experiência eu estudei design de comunicação. Antes de acabar o curso estava a trabalhar em ateliês e quando comecei a trabalhar sozinha, no fundo reproduzi essa estrutura. As coisas foram mudando, não é? Portanto, se calhar o modelo de negócio foi mudando, passei um bocadinho de serviços para produtos e depois voltei para serviços, pronto. Mas pergunto-me até que ponto é que quando uma pessoa começa, tem essa visão tão clara. Ou seja, qual é o teu modelo de negócio? Eu pergunto-me se tens essa visão desde o início e se depois essa visão se concretiza ou se vais alterando essa visão à medida que os meses, os anos ou os resultados vão acontecendo. Sim. Eu acho que vai ser interessante ouvirmos os nossos ouvintes, porque em nenhum caso, não é? Não há uma fórmula, não acredito que haja uma fórmula secreta que funcione com toda a gente. No meu caso, eu tenho essa formação e, portanto, fazia todo o sentido, tanto académica como profissional. Faz todo o sentido eu sentar-me e perceber o que é que eu gostaria de alcançar. E, portanto, quando eu falo de visão, é saber, ok, o que é que eu gostava onde é que eu gostava de estar daqui a um ano, ou onde é que eu gostava de estar daqui a 5 anos. Não tenho a certeza, quando começo um modelo de negócio, ou antes, quando começo um projeto, que o modelo de negócio é certo ou é errado. Eu acho que também vai ajustando-se. Até pode acontecer tu acertares no modelo de negócio porque conseguiste perceber bem o mercado, conseguiste perceber bem o consumidor, tens um produto ou um serviço que realmente fazem a diferença e estás numa situação mais cómoda. Mas eu acho que nunca há certezas à partida e eu acho que ter a noção que não tens uma fórmula que de x mais x igual a 2x e no final vais ter este resultado, eu acho que também faz parte do caminho e é uma das dificuldades, essa incerteza no resultado é uma das dificuldades de avançares com o teu próprio projeto, não é? E condiciona depois também os passos que dás e por isso é que eu acho que temos tantas situações de alguém que tem um trabalho a tempo inteiro e que começa com um projeto em paralelo, com o seu próprio projeto em paralelo, porque depois há a questão dos riscos que corres ou que não corres, ou que podes correr ou que apetece correr. E para mim é essa a questão, mas eu acho que eu fui interiorizando esta fórmula, digamos, de tal forma que já faz parte já faz parte da minha maneira de estar, mesmo a nível pessoal. No início de cada ano, eu tenho uma visão do que eu gostava que este ano fosse. Eu vejo o que é que aconteceu no ano anterior, vejo o que é que houve de positivo, o que é que houve de negativo, mas defino essa visão para o ano seguinte, mesmo a nível pessoal. E com que periodicidade é que tu vais ver se a realidade está a bater certo com o plano? Ou, portanto, em que fazes uma monitorização o ponto da situação, digamos? Não te vou dizer que faço uma monitorização a cada 3 meses ou no final do primeiro semestre. Eu acho que aí depende depois também, estamos a falar a nível pessoal e, portanto, se eu me sinto bem, bem se não há nada que me angustie, eu acho que não vou questionar, certo? Assim, está nos meus documentos, está no meu Evernote.
E, portanto, na minha página pessoal, na secção pessoal do Evernote, é um dos que está fixado e, portanto, praticamente todos os dias eu vejo qual é que foi o plano, qual é que foi a visão que eu defini para este ano. E, portanto, no subconsciente está lá. O rever ou não rever, de uma forma formal, tem mais a ver com isso. Se eu sinto que não estou confortável, que há alguma insatisfação, então eu vou tentar perceber. Às vezes o que me acontece é ver que tinha definido uma série de ações e acabei por não iniciar nenhuma. Então nessa altura o que eu faço é, ok, mas são essenciais? Não é? Isto é um nice to have, é uma questão que me vai angustiar no final do ano se eu chegar aqui e vir que nem toquei nesta parte. E aí tento gerir por aí. Já me aconteceu chegar ao final do ano, ao início do seguinte, olhar para trás e tinha tantas boas resoluções e não comecei nenhuma. Eu acho que a nível profissional nunca faria isso. Okay? E depois é interessante ver como a parte racional e a parte de regra e de disciplina no negócio, para mim é fundamental. Mas eu nunca me atreveria a chegar ao final de um trimestre e não voltar atrás e ver, ok, funcionou, estou a ter os resultados que tinha pensado. Não, é inconcebível fazer isso, ter esse tipo de atitude que eu considero, e obviamente é uma questão muito, muito pessoal, e estamos a falar depois de personalidades, é uma desplicência, não manter controle dos resultados profissionais. Tenho depois tendência a ser uma otimista. Quando estou a fazer o plano, sou uma otimista. Adoro. Sim, é como as listas de afazeres. Pões sempre mais 50 pontos do que aqueles que objetivamente consegues fazer. E depois gera frustração. Portanto, Sim. Nós somos criadores da nossa própria frustração e eu acho que temos de ter noção disso também. Daí ser importante celebrar as pequenas vitórias. Exatamente. Eu estava a pensar, quando é que eu faço os pontos da situação? Normalmente faço quando faço o IVA, quando preparo os documentos para o IVA. Okay. Porque um dos indicadores, obviamente, é o rendimento que consegui trazer para o negócio. À medida que também estou a organizar isso para fazer os documentos do IVA, faço também um bocado uma revisão de outras coisas que aconteceram. Isso é um dos sítios. O outro sítio é um pouco no blog, porque lá está, custa-me, é verdade, custa-me, mas eu vou fazendo vou também partilhando lá as pequenas vitórias. Okay. Não consigo fazer de forma tão sistemática quanto aquela que eu entendo que tu fazes, mas aí penso que também tem a ver com o tipo de, talvez, de trabalho, de formação, de personalidade. Cada pessoa depois tem o seu método e tem a forma de gerir. É sempre uma questão muito pessoal, principalmente quando estamos a falar de negócios quase unipessoais, não é? Sim. Só estavas a tocar num ponto também interessante, que para mim condiciona todas estas 3 regras que nós falamos, que é o teu público-alvo. E como é que mais uma interação esta semana em que uma das empresas que está no espaço de coworking comigo, eu já tinha conhecido de um workshop de marketing que tinha feito para a escola de startups e então já passou um ano e portanto perguntar então como estão a correr as coisas e foi interessante a resposta em que nós não tínhamos feito uma segmentação, não tínhamos feito um plano a cobrir alguns dos pontos, como o público-alvo, os segmentos, e portanto tivemos de dar um passo atrás, redefinir
E agora estamos a recomeçar. Para mim, toca num dos pontos, se nós pensarmos no que eu considero a Bíblia do marketing e que as escolas, como a Procter, te ensinam, que o essencial é tu conheceres o teu público-alvo e conhecê-lo ao ponto de saberes tudo sobre como é que ele vive, como é que respira, como é que come, como é que dorme, ao ponto de tu identificares quase uma persona. E se tu conseguires fazer esse trabalho, depois tudo flui, todas as tuas decisões estratégicas, na forma como tu defines o teu produto, como tu apresentas, como tu vestes o teu produto, como tu fazes chegar a essa persona, é tudo condicionado pelos hábitos desse consumidor que tu identificaste. E torna-se muito mais efetiva qualquer ação e mais impactante à partida. E falamos de coisas muito básicas depois, que é, por exemplo, quase toda a gente tem uma página de Facebook onde promove o seu produto, a sua empresa, a sua marca. Uhum. E se tu vais fazer um post promocionado, que se não fizeres no Facebook é quase como se não existisses, É verdade. já não há crescimento orgânico, tu vais ter de fazer uma segmentação. Quem é que tu queres chegar? Exato, exato. É? E, portanto, vai condicionar todos os detalhes, vai condicionar o teu master plan, mas vai condicionar depois cada uma das ações. E eu acho que é muito interessante. Nós, tendencialmente, gostaríamos que o nosso produto agradasse a gregos e troianos. Era a todos. Não E que era? toda a gente gostasse de nós, Exatamente. em geral. Mas, às vezes, mas requer alguma coragem seres realista e dizeres, ok, eu não posso pôr no meu público-alvo dos... E por isso é que lembrei-me, esta questão surgiu porque estavas a falar, já tive nos workshops alguém de 6 anos até 80 anos. São poucos os casos onde tu consegues ter uma abrangência tão grande. Sim, eu acho que os fatores em comum são outros. Exatamente. E por isso é que é importante depois perceberes, porque até podes ter a idade muito alargada, mas depois de certeza que os interesses Os interesses são em comum. são em comum. Depois tens comunicação diferente para cada um desses tipos de interesses. E depois, o interessante disto tudo é, e cada vez mais as marcas têm, e os produtos e os serviços têm de falar uma linguagem que seja não só adequada, mas apelativa, que se distinga, que tenha um tom de voz diferente e adequado e que tenha e que depois chame a atenção e seja interessante para o público-alvo. E tu tendo vários públicos, não é? Ou tendo identificado quem é que faz mais sentido tentar atingir, tentar alcançar, tu depois adequas a linguagem, não é? E por isso é que é importante saber quais são os interesses, qual é a idade, qual é o contexto socioeconómico de quem estás a tentar alcançar, para que depois a mensagem chegue, porque senão o que acontece é que tu podes estar a tentar chegar ao máximo de pessoas, e depois é tão genérico, é tão vazio, tão vago, que acabas por não tocar ninguém. Sim. Numa altura em que anda tudo muito, muito entusiasmado e muito... Acima de tudo há imensa concorrência, não é? Há imenso barulho, imenso ruído em termos de publicidade e de comunicação das marcas. Para te distinguires tens de falar realmente ao coração das pessoas, não é? Estamos a falar da emoção e de chegar de uma forma que toque as pessoas e que as pessoas realmente queiram ouvir e queiram partilhar e queiram ser vistas contigo, basicamente. E portanto, condiciona-te em tudo, em qualquer ação que tu faças e em qualquer comunicação, desde o tom de voz que tu usas no teu website, no teu produto, nos posts que tu fazes,
nas pessoas a quem tu tentas associar a tua marca, que depois vão criar, te vão dar uma parte de endorsement, Sim, de anunciar. credibilidade. Exatamente. E, portanto, é um dos primeiros passos onde quem inicia um negócio também tem que ter coragem e dizer, se calhar eu vou focar-me neste nicho, não é? E eu digo que requer coragem porque à partida nós tentaríamos agradar a toda a gente e ter um público-alvo o mais alargado possível, mas é verdade que depois o impacto, a eficiência da tua comunicação e das tuas ações está muito comprometida. O exemplo que te queria mencionar, que é o dilema que eu ando a ter, ainda hoje estive a conversar sobre isso, é que eu escrevo o meu blog em inglês e em português. Há dias em que começo pela parte em português e depois traduzo, há dias em que é ao contrário. Não sei qual é o critério, sinceramente, é como começo, é como sai, como surge. Porquê é que eu escrevo em inglês e em português? Porque o meu mercado, o meu objetivo é chegar a um mercado norte-americano, que é um mercado que está muito mais habituado a comprar online. Sim. É um mercado que tem um poder aquisitivo que é muito diferente daquele poder aquisitivo que temos em Portugal. Sim. E dado que eu tenho uma comunidade online, que é o Clube Bordado, que não tem obviamente, portanto podes comprar podes fazer uma assinatura de 6 meses ou 12 meses, não creio que sejam valores milionários nem nada que se pareça, mas são valores que se calhar em Portugal as pessoas pensam 2 vezes, até porque não estão muito habituadas a lidar com Ao conceito também, não é? O conceito, a ideia de comprar online, pronto. E nos Estados Unidos as pessoas nem hesitam e podem perfeitamente experimentar sem sentirem aquele peso de estou-me a comprometer com uma coisa. Pronto, sim. Portanto, é verdade que uma boa parte do meu público-alvo está na América do Norte e fala inglês. Daí a minha necessidade, para além de que tenho clientes com quem falo em inglês. Uhum. Por outro lado, tudo o que é local, tudo o que tem a ver com workshops presenciais de tricô, é tudo em português, porque o mercado é local, não é? E por muito que eu tente apelar à comunidade estrangeira em Portugal, a maioria das pessoas fala português. Portanto, tem sido essa a minha forma, o meu raciocínio para manter os posts em inglês e em português. Uhum. Já várias pessoas portuguesas me disseram que liam os posts, gostavam mais de ler em inglês, não sei porquê, ou se calhar era porque lhes aparece primeiro, não sei. E a minha problemática atual é que escrever o post, eu escrevo posts longos e não estou a poupar, não estou com a preocupação de isto está muito longo, as pessoas não vão querer ler. Se não querem ler, pronto, sim. Tenho pena, passem por cima, vejam as imagens. Ou então não leiam, fechem o browser e vão-se embora, pronto. Eu sou assim, eu falo muito, não sei se já deu para perceber. Não. Disfarças muito bem. Com a edição corto um pouco. Sim, eu com a edição corto um pouco, porque isto é muito mais longo. O dilema que me tem vindo a consumir nos últimos tempos é que eu demoro não só muito tempo a redigir o post na primeira língua, seja ela qual for, depois demoro muito mais tempo a traduzir para outra língua. Sim. E em termos de eficiência, pensando no blog... Não justifica tendo em conta o teu público-alvo. Aliás, não o teu público-alvo, mas aquele onde vês mais oportunidades. Exato. Mas só tentaste perceber ou consegues perceber se alienarias uma parte importante dos teus usuários atuais? Porque a questão é, vamos ser, não sendo arrogante, a verdade é que o inglês funciona perfeitamente em Portugal, dependendo, obviamente, do teu público-alvo. Okay? Mas a verdade é que se estás a falar de alguém dessas gerações mais novos, um bocadinho mais velhos,
o inglês é quase uma segunda língua para muita gente. Aqui a questão é perceber se tu tens muita gente fora ou que não se sente confortável com o inglês, em que isso se torna uma limitação na relação contigo ou na questão do curso. Sim, eu já pensei em fazer um pequeno inquérito para perceber se iria causar um impacto realmente grande em, obviamente, tirar o português. Mas depois há sempre uma razão emocional que me aparece, que é, mas o português é a minha língua, eu adoro escrever em português, e aqueles posts que eu começo por escrever em português, como é que eu fazia? Pronto, são tudo objeções. Portanto, no dia em que eu decidi que vou só escrever em inglês, todas estas objeções caem, não é? Porque é mais importante aquilo que eu preciso desde o início, que é perder menos tempo a fazer traduções. Portanto, eu gosto muito dos posts como espaços de reflexão, de criar empatia, de perceber também que aquilo que eu estou ali a escrever, aquela reflexão faz sentido para a pessoa que está do outro lado. E isto é tudo conseguido através do espaço que é o blog. Atenção, eu escrevo um post de blog e normalmente esse post de blog dou-lhe algumas voltas, porque depois os mails que eu envio às pessoas são mais pessoais, são os que eu envio na minha newsletter. Na minha newsletter, normalmente o primeiro parágrafo é sempre uma coisa diferente, porque é uma pergunta diretamente para as pessoas, é no fundo a parte em que eu lhes estou a escrever a carta a elas. E depois aparece o post do blog. Mas o tema normalmente é o mesmo, a interação é que é ligeiramente diferente, porque ao fim e ao cabo num e-mail o espaço é mais privado, apesar de tudo. Sim. Pronto. Aí se calhar depois é mais difícil então tomar a decisão de escrever só em inglês, porque corres o risco, aí sim corres o risco de alienar mais pessoas, não é? Porque não estás a falar só de quem segue ou de quem está associado ao curso de bordado. Não, estou a falar de toda a gente que se encontrou comigo ou na vida real ou online, por alguma razão achou graça ao trabalho ou aos meus posts ou às minhas reflexões e decidiu que ia assinar a newsletter e que recebe um e-mail por semana com ensaio em português. Soa sempre muito pomposo, mas se eu dissesse essa em inglês era normal, não é? Era banal, porque no fundo eu não faço um post do género, não faço um post curtinho, eu faço uma reflexão e dou-me um espaço para isso. Sim. E pronto, portanto, e aí coloca-se ainda mais esse dilema. Mas também é verdade que há pessoas que me dizem, que engraçado, eu estive a ler o post, sabes, eu leio sempre respondem-me em português, mas dizem, sabes, eu leio sempre em inglês, e aquela parte em que tu dizes não sei o quê, e pronto, é assim, isto é o dilema é um dos dilemas com que eu me ando a debater nos últimos dias, porque é verdade que as razões afetivas são importantes. Sim. E sim, eu leio, dizer que estou muito eu confesso feliz. Que leio as duas versões. Lês? A curiosidade eu acho que acabou por ser uma curiosidade profissional porque eu quando comecei a trabalhar e o meu cérebro está muito formatado para inglês, tanto que o que é pessoal eu escrevo mais facilmente em inglês do que em português. Sim. Que é estranhíssimo. Tendo em conta que eu venho de uma aldeia pequenina, 300 pessoas. Portanto, agora tenho estas manias de menina da cidade. Eu tinha tendência a tradução à letra, não é? E fui aprendendo com o tempo que isso Sim. é horroroso. Então gosto muito de ver, principalmente no caso de pessoas bilíngues, não necessariamente de serem nativas em duas línguas, mas de terem vivido muito uma língua e de ser perfeitamente, de ser segunda língua, ok? E gosto muito de ver como é que fazem as traduções, porque eu acho que transmite emoções diferentes. Eu sei que quando escrevo em português há emoções que são mais fáceis de transmitir, ou ao contrário. Neste caso até me acontece mais vezes ser mais fácil transmitir uma certa emoção em inglês do que
do que em português, mas é interessante e profissionalmente agora eu tenho feito mais o esforço porque todo o meu percurso profissional por conta do trem foi, apesar de ser fora e depois cá, sempre foi em inglês. E, portanto, agora é um desafio interessante, que é escrever tudo o que é da Nautilo em português. Porque o público-alvo é português, eu não tenho publicação em inglês da Nautilo. Tomei essa opção porque decidi que, numa fase inicial, ia apostar num segmento muito definido, muito português, com um tom de voz mais formal, mais sério, um bocadinho diferente do que eu ia fazendo noutros projetos. Mas confesso que faço isso, que vejo depois como é que se escreve nas duas formas, porque eu acho que se transmite as coisas de forma diferente, se transmitem mensagens subliminares quase, sabes? É interessante. Eu estou com muita curiosidade por ouvir por saber o que é que as pessoas, os nossos ouvintes, nos vão contar e quais são as suas experiências. E agora que já vamos aqui bem lançadas na nossa gravação, se calhar agora é a altura de fazermos uma conclusão sobre o que é o sumo daquilo que conversámos hoje. Vamos voltar às nossas 3 regras? Vamos voltar às nossas 3 regras. Ao longo do episódio de hoje, vamos abrindo esta lista interminável. Eu acho que era interessante, como mencionaste, era interessante tentar perceber quais são os passos que os nossos ouvintes têm seguido também quando passam por isto ou quando passaram por esta questão de iniciar os seus próprios projetos. Porque, como falamos, não há uma fórmula secreta. Mas gostava de voltar às 3 regras de ouro que tínhamos falado no início e que acho que chegamos à conclusão que devem mesmo ser fotocopiadas à exaustão e colocadas no escritório, em casa e ser seguidas à risca. Ter uma visão e objetivos claros, ter um plano de negócios e um plano de ação para alcançar essa visão e esses objetivos. E depois passamos à parte do executar com excelência, sem nunca esquecer de celebrar cada pequena vitória. Pois, eu acho que temos que pôr aqui um número 4 nestes post-its. E temos que pôr uma exclamação também no final, celebrar cada vitória! Mas cá vos esperamos com as vossas partilhas também. Tentaremos levantar algumas das questões em alguns dos próximos episódios. Podem deixar-nos um comentário no nosso site, que é anitanotrabalho.com. Podem deixar lá um comentário na querida Anita. Podem também subscrever a nossa newsletter para serem sempre os primeiros a saberem que existe um novo episódio. E para terem algumas surpresas. E para terem algumas surpresas que estamos a preparar para vocês. Já agora, Eliana, queres-nos contar onde é que também te podem encontrar a ti? Podem encontrar-me na nautilo.net, que é o meu projeto de consultoria, de marketing, onde falo de todas estas questões que debatemos aqui hoje. Podem encontrar-me no obviousmag.org, onde um projeto de cultura colaborativa, onde autores portugueses e brasileiros e de alguns dos PALOP partilham as suas visões sobre o mundo da cultura. E também no Facebook da Anita no Trabalho. Continuamos ligadas. É verdade. A mim podem-me encontrar no meu site profissional, que é o airdesignstudio.com. Tenho lá o meu portfólio de ilustração. Também vão encontrar lá as informações sobre os workshops de tricô e também sobre o clube de bordado, que continua a ser bilingue. Até matares o português. Até matar o português. Não, pá. Continua a ser bilingue até ver. E também me podem encontrar no Instagram, que, dado que eu sou uma pessoa tão visual, é um sítio onde realmente me revejo e há uma comunidade com a qual eu me identifico. No Instagram eu sou AIR_Billy, BILLY.
A Anitta, com a Ellie e a Billy, regressa ao trabalho a cada 2 semanas. Portanto, cá vos esperamos daqui a 2 semanas com um novo ponto de situação nos nossos projetos e, idealmente, nos vossos projetos também. Como boas aspirantes à omnipresença, estamos ligadas 24 horas sobre 7 dias por semana nos vários canais que acabamos de vos explicar. Até à próxima! Até à próxima!